Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada. Vamos gravar mais um episódio para o canal As Irmãs do Previdenciário. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, dividindo conhecimentos. E eu estou acompanhada da minha irmã Mariana Pimentel e do nosso convidado especial, Igor Pinheiro de Santana, advogado e professor universitário. Nós vamos tratar de um assunto muito importante que eu tenho certeza que é de interesse de todos, sobre planejamento sucessório. Seja muito bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Mariana, pelo convite. É muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui com vocês para falar de um tema que é muito importante para todas as idades, mas principalmente para as pessoas idosas. É algo que normalmente preocupa, né? Como vai ser a sucessão patrimonial das pessoas que já se veem na iminência de ter que transferir o patrimônio, seja em vida, seja pela morte. Começa a haver uma preocupação natural com o passar do tempo, uma preocupação que uma pessoa de 15 não tem, que vai aumentando quando a gente tem 20, 30, e até o final da vida a gente tende a se preocupar cada vez mais como vai ser a sucessão, como os filhos e os netos vão cuidar daquele patrimônio que muitas vezes é fruto de trabalho de muitas gerações. Exatamente, pessoal. Isso é muito importante mesmo, por isso que a gente trouxe o Igor aqui para falar um pouquinho para a gente sobre planejamento sucessório. Como eu disse, no nosso canal As Irmãs do Previdenciário, a gente já tratou e sempre trata do planejamento previdenciário, que é muito importante também, você planejar a sua futura aposentadoria. E hoje nós vamos falar sobre planejamento sucessório, Igor. E mais uma vez agradecendo a sua presença. Obrigado. E eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as opções de um planejamento sucessório, né, mais recomendados para as pessoas idosas. Perfeito. A ideia de sucessão, Mari e Ju, né? A ideia de sucessão é sempre substituição. Sucessão é alguém vai substituir outro na titularidade de um bem, de um direito. Então, quando a gente fala em planejamento sucessório hoje, se vocês entrarem no Instagram, no YouTube, vocês vão ver uma quantidade enorme de pessoas oferecendo um instrumento específico, que é a holding. A holding, na minha opinião, é uma grande opção, é uma excelente opção, mas muitas pessoas hoje entendem que planejamento sucessório é holding, e não é. Nós temos várias formas de planejamento sucessório, inclusive uma previdência, né? Previdência privada é forma de planejamento sucessório, contrato de seguro de vida, doação em vida, compra e venda entre ascendente e descendente é forma de planejamento sucessório, a própria constituição de uma holding, de uma pessoa jurídica, para que esse patrimônio entre nessa pessoa jurídica e depois não seja necessário transferir imóveis entre os herdeiros, mas simplesmente cotas de sociedade. Então nós temos o testamento, que é talvez o que as pessoas usam há mais tempo. Em relação especificamente às pessoas idosas, por óbvio que a gente não sugere contrato de seguro de vida, porque fica oneroso demais. Mas previdência privada, por exemplo, um planejamento previdenciário, doação em vida, testamento e também a holding, né? Normalmente, quando a pessoa chega, a gente já pensa logo, vamos fazer um testamento, enquanto a gente vê outros instrumentos, outras formas, o que a gente pode fazer de melhor para aquela família, para aquele caso, né? A partir da realidade de cada um. Legal. E, Igor, é engraçado que essa semana lá no escritório, né, apareceu uma pessoa para poder fazer um estudo previdenciário e ela estava me questionando justamente isso. Ela é uma pessoa solteira, não tem filhos, e hoje a gente vê essa situação, né, no Brasil, muitas pessoas que não têm filhos, e ela estava preocupada justamente com isso, da questão do planejamento sucessório dela.
E aí, qual dica que você dá, o que você aconselha, qual é o instrumento melhor para essa pessoa utilizar nessa questão do planejamento sucessório? Perfeito. É cada vez mais comum, né? Nós temos pessoas que optam por não ter filhos e numa situação dessa, lógico que a gente precisa analisar cada caso, mas um testamento é uma excelente ferramenta. Muitas pessoas não têm a percepção da maleabilidade de um testamento, né? Eu faço um testamento hoje, se eu quiser mudar ele amanhã, depois eu mudo. Então, hoje eu não tenho marido, não tenho esposa, não tenho filho, mas eu posso fazer um testamento, eu posso deixar meu patrimônio, né? Indicar no meu testamento que eu quero que vá para minha mãe, para minha irmã, para alguém que me é próximo, né? Por um amigo. Então, o testamento tem algumas limitações. Se eu tenho o que a gente chama de herdeiros necessários, que hoje são descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, eu não posso tratar no meu testamento de mais da metade do meu patrimônio, né? Eu só posso dispor em testamento do que me é disponível, que é metade do meu patrimônio. Então, mas se eu não tiver descendente, ascendente vivo, nem cônjuge, nem companheiro, eu posso deixar para qualquer pessoa 100% do meu patrimônio. Para um amigo, para um porteiro do prédio, um cuidador, uma pessoa que você queira, que você tenha afeto. E se eu tiver, né, um dessas pessoas que a gente chama de herdeiro necessário, ascendente, descendente ou cônjuge, continuo podendo fazer o meu testamento, mas trabalhando sempre com a ideia de que eu só posso dispor em testamento de metade do meu patrimônio. Nem irmãos são herdeiros necessários. Então, eu posso ter irmão e ainda assim querer que vá para outra pessoa. Posso não me dar com meu irmão ou por outras razões quaisquer querer que não vá. Está em tramitação um projeto de lei para alterar o Código Civil, que vai excluir o cônjuge e o companheiro se for aprovado, né, na Câmara e no Senado, no nosso parlamento. Da forma que está, cônjuge e companheiro deixam de ser herdeiros necessários. Então, mesmo eu tendo um cônjuge ou companheiro, eu vou poder dispor no meu testamento de 100% do meu patrimônio se eu não tiver ascendente nem descendente. E, por exemplo, se eu indico uma pessoa no meu testamento e aí no decorrer da minha vida eu queira acrescentar alguém, eu posso? Sem problema nenhum, pode. A ideia do testamento é a ideia da revogabilidade. O testamento é revogável a qualquer tempo. É lógico que se eu fizer um testamento por escritura pública, eu vou precisar fazer depois um outro para revogar esse testamento, faço um outro também por escritura pública. É o ideal que seja feito assim. Mas eu posso fazer um testamento hoje, a pessoa, seja porque a pessoa morreu, seja porque aconteceu algum evento e eu não quero mais deixar para aquela pessoa, posso deixar para outra. Fiz um testamento deixando para minha irmã. Casei, tive filho, quero mexer naquilo ali? Posso mexer, não tem problema. Eu não posso continuar beneficiando minha irmã, meu irmão, mas vou ter a limitação dos 50%. Por quê? Porque já tive um descendente, um filho. Então, eu tinha feito um testamento, deixando 100% do meu patrimônio. Eu não tinha filho, não tinha descendente, não tinha ascendente, não tinha herdeiro necessário, né, cônjuge ou companheiro. Fiz um testamento deixando 100% do meu patrimônio para minha irmã, para o meu irmão, ou para outra pessoa que me era querida. Casei, tive filho, tenho que adequar meu testamento àquela minha nova realidade. Por quê? Porque eu já tenho herdeiros necessários. Pode ser que eu queira excluir 100% aquela pessoa que antes tinha sido beneficiada, ou que eu queira deixar, né, 10, 20, 30, até 50% do meu patrimônio para aquela pessoa, sem problema nenhum. Ok, bacana. Igor, o testamento ele é registrado, como você disse, em cartório, né? Isso, é uma das opções. Um testamento ele pode ser um testamento por instrumento público, que são os testamentos feitos em cartório, e o testamento particular. Não há problema nenhum o testamento ser feito
dentro de um escritório de advocacia, tá? Não tem problema. É muito comum, inclusive. Os requisitos são diferentes, as formalidades são diferentes, isso é muito importante ter em mente. Outra coisa que é importante ter em mente também, muitas pessoas idosas chegam ao escritório acreditando que farão o testamento e, pelo fato de ter feito o testamento, não haverá inventário depois que ela morre, que o bem vai passar automaticamente. Não. Isso não ocorre. O testamento não livra a pessoa de um processo de inventário, os sucessores de um processo de inventário. Pelo contrário, acrescenta-se uma ação à ação de inventário, né? Toda vez que há um testamento, antes, né, de você iniciar o processo de inventário em si, para haver a sucessão, né, daquela pessoa falecida nos bens, você precisa fazer uma ação própria que a gente chama ação de registro, validação e cumprimento de testamento. Você vai ao judiciário, apresenta o testamento, seja público ou seja particular, o juiz analisa e fala, olha, esse testamento preencheu os requisitos legais, seja ele público, seja ele particular, que são requisitos diferentes, inclusive o número de testemunhas. A partir do momento em que é validado, se indica que o testamento preencheu os requisitos legais, e aí você abre um processo de inventário para fazer cumprir aquela manifestação, a última manifestação de vontade da pessoa que vai ser substituída, da pessoa que faleceu. Então, existe o risco de um litígio entre os herdeiros, mesmo com a pessoa deixando um testamento? Mesmo. É muito comum, quando a gente... E infelizmente, né, porque é uma forma de preconceito, muitas pessoas idosas procuram o testamento, fazem o testamento. Muitas vezes os herdeiros sabem que foi feito o testamento. Quando a pessoa morre, os herdeiros que foram menos beneficiados ou foram retirados daquela parte ali disponível, alegam que a pessoa, pela idade, simplesmente já não estava mais em condição, não tinha alguma incapacidade que maculariam aquele testamento. Então, quando você faz o registro a ação de pedido de registro cumprimento de testamento, veio um herdeiro que não foi beneficiado ou que se sentiu prejudicado e fala, não estava em plena gozo da capacidade civil por qualquer razão, e muitas vezes, e isso é triste, muitas vezes a alegação é só de idade avançada. Não era idoso, já não conseguia. Não, e aí, por óbvio que você tem várias defesas em relação a isso, fala, não tinha nenhuma ação de curatela, você toma cuidados na hora que você vai fazer um testamento de uma pessoa que você identifica que outros podem alegar senilidade, enfim, você busca laudos médicos, busca laudo de um neurologista para indicar, não, essa pessoa não tem problema nenhum que o torne relativamente ou absolutamente incapaz de fazer um testamento. O tabelião, quando você faz também, muitas vezes, né, isso não é papel do tabelião, mas ele acaba fazendo perguntas mínimas ali para a pessoa que está na frente dele, fazendo um testamento. Então, é muito comum ter esse litígio, né, ter essas alegações depois que a pessoa morre, simplesmente em razão da idade, por aquele que não foi beneficiado ou de alguma forma se sentiu prejudicado pelo testamento. Certo, mas aí, mesmo tendo essa possibilidade de litígio, pela sua experiência na advocacia, você acha que com o planejamento sucessório há uma redução desses litígios? Sim. Depende muito como é feito. E, Mário, sua pergunta é excelente, por quê? Muitas vezes a pessoa chega sozinho lá no escritório, a pessoa que tem interesse em fazer um planejamento sucessório, e aí ele tem duas preocupações. Primeiro, eu quero pagar menos imposto. Isso aí quem vende isso, faz planejamento que você não vai pagar tributo, está enganando, né? E normalmente está enganando
pessoas que não têm conhecimento técnico para aquilo, e aí fica fácil enganar. E com essa proliferação da ideia de holding, a pessoa fala, não, eu quero construir uma holding, porque a holding vira a solução para todos os problemas. Meus filhos não vão brigar pelos bens. Mas a pessoa chega sozinho lá, ou às vezes chega com um dos filhos e fala, olha, eu quero fazer uma holding. Eu falo, não, por que holding, né? Por pagar menos imposto, né? É o que ouve, você abre o Instagram, você ouve a pessoa vendendo lá solução mirabolante, faça sua holding por R$150, ou então te ensina a fazer holding de R$150 e vira a solução de todos os problemas. O fisco não perde nunca. O fisco não perde nunca. Quando eu faço a sucessão do meu patrimônio e ele está em imóveis, está em bens imóveis, eu vou pagar, os herdeiros vão pagar 4% daquele patrimônio que eu estou transferindo ali. Seja ele carro, apartamento, sala comercial, o que quer que seja, os herdeiros vão pagar 4%, que é o ITCMD. De ITCMD, imposto de transmissão, causa morte e doação. Quando eu transfiro isso para dentro de uma pessoa jurídica, e eu transfiro 10 milhões para dentro de uma pessoa jurídica, e eu coloco lá que o capital social dela é de 1 milhão, eu não vou pagar, isso é ilusão, e as pessoas enganam os clientes, eu não vou pagar quando houver o falecimento, né, do titular das cotas sociais, não mais dos bens, eu não vou pagar 4% sobre 1 milhão, que é o valor do capital social. A Secretaria da Fazenda vai vir, vai analisar, valorar aquela empresa e vai considerar todo o patrimônio que está lá dentro. Então eu vou pagar os mesmos 4%, não sobre o valor que está indicado no capital social, mas eu vou pagar sobre a avaliação que a Cefaz fez da minha empresa. Então eu tenho que ter um cuidado em relação a isso. Mas para mim, o grande problema da holding muitas vezes a pessoa quer evitar o litígio e ele vai colocar para ser sócios pessoas que já estavam em litígio em vida. Veja, ele fala, não, eu não quero que tenha briga entre meus herdeiros. Aí ele chega lá, só ele, às vezes com um dos herdeiros, e tem mais 2. Só um está participando daquilo. Ele vai transferir todo o patrimônio dele para dentro de uma pessoa jurídica, vai ser titular de 100% das cotas, ou às vezes ele e a cônjuge companheiro, ou o cônjuge companheiro. E quando essa pessoa morrer, 3 filhos que nunca se deram, às vezes de casamentos diferentes, de uniões diferentes, vão passar a ser sócios. Tem como isso não dar litígio? Verdade. Então, as pessoas vendem a holding como uma solução mágica para evitar conflito, para não pagar tributo, e não é nada disso. Você vai obrigar pessoas que nunca se deram a ser sócios de um dia para o outro. Por isso que a gente fala, há outras formas de planejamento. Muitas vezes chegam as pessoas lá no escritório já com a ideia de holding. Eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo um testamento. O testamento é um instrumento, mesmo quando você faz em cartório, não é caro. Pode fazer por instrumento particular, faz de imediato, a sua preocupação é agora, a gente faz o testamento. E vão pensar a melhor solução para você. Muitas vezes você faz a doação. Às vezes um avô quer doar direto para o neto. É muito comum um avô querer doar para o neto, né? Por qualquer razão, seja porque ele acha que o neto merece, seja porque ele acha que o filho não merece, mas o neto merece. E a ideia, e é interessante, que quando você tem um filho vivo e você doa direto para o neto, isso já considera que você aquela doação já está saindo da sua parte disponível, né? Lá na frente isso não vai precisar voltar para o inventário, para o que a gente chama de colação, que é a compensação dos quinhões. Isso não vai precisar. Então, muitas vezes você dá essa solução para o cliente e fala, olha, você tem um neto aqui, que você tem um neto às vezes com uma necessidade especial, você já quer o seu filho, você não está tão preocupado quanto com o seu neto, que às vezes tem 5, 6 anos, você já quer garantir alguma coisa para esse neto,
faz a doação para o neto, reserva o usufruto, né? O usufruto você continua, inclusive alugando, tirando fruto, o aluguel, recebendo aquilo ali, e no dia que você morrer já está em nome do seu filho. Ou você pode doar para o seu filho, para o seu neto, perdão, e estabelecer cláusula de usufruto para o pai dele. Por quê? Porque aí o neto também, você não desguarnece o seu filho, o seu herdeiro direto ali 100%. Uma desvantagem qual é? E é por isso que é importante a análise muito pontual. Quando você doa para um menor de idade, você só consegue depois vender até ele completar 18 anos com autorização judicial. Então você fica bem limitado. Até isso você tem que passar. Doação é um excelente instrumento, você pode estabelecer cláusula de reversão, que é a possibilidade do quê? Se o donatário, aquele que recebeu o bem, falecer antes de você, o patrimônio volta para quem fez a doação. E aí eu vou te dar um exemplo interessante. Chegou uma vez um cliente no escritório que, com essa ideia de holding, né, e a gente apresentou outras soluções para ele. E uma das soluções era uma doação para o neto. E ele gostou da doação, da solução, que ele queria agraciar aquele neto. E depois de um tempo, e aí a gente estabeleceu, tomou todos os cuidados de que a doação te permite fazer cláusulas, contratos, acessórios. Então a gente fez uma doação, estabeleceu usufruto pro filho dele, né, do nosso cliente, mas deu para o neto, fez a doação para o neto. E estabeleceu cláusula de reversão, que você acaba não pensando, você fala, a tendência é o avô morrer antes do neto. Então, estabeleceu, mesmo assim a gente recomendou, não precisa, não, falei, não, vamos estabelecer cláusula de reversão. O filho dele já era divorciado, e depois de alguns anos, esse senhor me procurou de novo e falou assim, meu neto morreu. Nossa. Se ele não tivesse estabelecido cláusula de reversão, era uma criança, acho de 12 anos, tinha tido meningite, salvo engano, não lembro o que era. Se ele não tivesse estabelecido cláusula de reversão, sabe para quem o patrimônio dele ia? Para a mãe que já era divorciado do filho dele há muito tempo. Então, você tem que pensar em todas as hipóteses. Veja, ele doou, a mãe do neto dele brigava com o filho dele, né, que foi quando ele se divorciou a vida inteira. Se ele não tivesse estabelecido a cláusula de reversão, o patrimônio da criança de 12 anos que não tinha descendente ia para os ascendentes. Metade sim ia para o filho dele, a outra metade para a mãe. É importante mesmo que se faça esse planejamento, Igor. E aí, assim, de tudo que você falou, eu acredito que o interessante, e você como advogado especialista no assunto, indique que esse planejamento sucessório seja feito quanto antes, né? E não a pessoa esperar ficar idosa para fazer, certo? Perfeito. Eu, por exemplo, 45 anos de idade, o que você sugere para mim? A ideia de um testamento, inicialmente, é sempre ótimo. Previdência privada, né? Você tem a opção de, numa previdência privada, estabelecer quem vai ser o beneficiário daquele montante que você acumulou durante. Então, a previdência a gente ainda tem alguma instabilidade em relação à previdência privada aberta, né? A previdência privada aberta. Que é o quê? Isso é tratado como um investimento. Se isso é tratado como investimento, ela tem que seguir a regra como se você tivesse uma aplicação financeira. Isso ir para os seus herdeiros necessários. Não é investimento, é previdência mesmo. Então, isso você valeria aquelas pessoas, né? Não teria problema você colocar lá como beneficiário pessoas que não seriam os seus herdeiros necessários. Então, plano de previdência, seguro de vida, né? Poucas pessoas fazem seguro de vida. E aí a ideia do seguro de vida é muito boa. É lógico que para as pessoas idosas já acaba não sendo financeiramente
tão vantajoso, porque o prêmio, que é o que você paga, vai ficar muito alto, ou a seguradora, muitas vezes, nem vai fazer. Então aí a gente pensa em outro. Mas para jovens como você, Ju, a gente já, seguro de vida, principalmente se você tiver alguém que você tem uma preocupação de que na sua falta fique desguarnecido, seja mãe, seja filho, seja tio, irmã, quem quer que seja, o contrato de seguro de vida é uma excelente opção para você começar a fazer esse planejamento. E quanto mais novo você faz, por óbvio que aí o prêmio vai ser menor. Então, existem várias modalidades de seguro. Hoje tem seguro de vida até que você consegue resgatar parte do dinheiro como se fosse uma previdência lá na frente. Compra e venda, né? Lógico que para você fazer uma compra e venda de um descendente para o ascendente, você vai ter que ter a anuência dos outros. Quando você faz uma compra e venda e não doação, qual é a vantagem? Por que eu vou fazer uma compra e venda e eu não estou falando de simulação? Isso é importante, né? Muitas vezes a pessoa, advogados sugerem para os clientes que chegam procurando só redução de imposto, a simulação de uma compra e venda entre descendente e ascendente, porque você, quando faz uma compra e venda, você sai do ITCMD, porque você não está doando. O ITCMD é Imposto de Transmissão Causa-Morte ou doação. Né? Então, o mesmo percentual que você paga na doação, você paga na sucessão pela morte, 4%. Só que, por exemplo, em Vitória, o ITBI é de 2%. Então, tem gente que chega aqui e fala para mim, não, mas um amigo meu já falou que se eu fizer simular uma compra e venda entre mim e meu herdeiro, eu vou pagar só 2%, porque o ITBI em Vitória é 2%. Falei, vai pagar só 2%. Mas o seu filho, né, essa pessoa que vai, em tese, comprar seu imóvel, ele tem lastro? Ele recebe o suficiente para pagar você o que você está dizendo que ele vai? Porque a Receita vai atrás dele. Ele declara lá que não recebe nada. Declara lá que recebe um salário mínimo por mês. Vai te pagar uma prestação de 10 mil para você transferir o imóvel para ele. Então ele vai ter problema. Não pensa nas consequências. Aí eu falo, olha, esse seu filho que você vai fazer, pretende fazer essa simulação de compra e venda para não pagar 4% e pagar 2%. Ele é casado? Qual regime? Comunhão parcial? Pois é. Então, ele simula a compra e venda aqui com você. Esse bem entra no patrimônio dele. Daqui a um ano ele se divorcia. Como foi aquisição onerosa, esse bem é partilhável. Uhum. Se você tiver doado para ele, esse bem não entra na comunhão no regime dele. Então, é muita variável que você tem que pensar na hora de orientar. Por isso que planejamento, assim como vocês fazem o planejamento previdenciário, você tem que olhar para aquela pessoa, olhar a família, né? O que aquela pessoa pretende e dar a melhor solução para pontual. Né? Não é um produto de prateleira que a gente fala, eu vou fazer planejamento. E hoje, infelizmente, a gente tem um problema muito grande com isso, porque as pessoas chegam lá com um produto, às vezes, de prateleira de 5 escritórios, ou de advocacia mesmo, ou de contador. Não, eu estou com esse contrato aqui de holding que meu contador ou um advogado que eu vi na internet e baixei o contrato. Para isso, eu falo, olha, se você efetivamente quer planejar, você tem que, no minimamente, concordar que a solução para mim, para você, Mariana, para você, Juliano, não pode ser a mesma, né? Para todo mundo. A solução que cada um tem uma realidade familiar diferente. Então não pode ser simplesmente constituir uma holding, pegar um papel e fazer. E um desejo particular também, né? Isso. Às vezes eu tenho um desejo particular, diferente da minha irmã e etc. Igor, para a gente ir finalizando, que aula, né, Mariana? Muito. Que aula. E a gente tem a ideia de planejamento. Muitas pessoas não planejam, né? Não planejam. A gente vê lá no planejamento previdenciário como é específico, né? Isso aí. Como tem que procurar um advogado especialista no planejamento sucessório para fazer essa questão da sucessão. Parabéns, excelente podcast, as informações. Só para finalizar, Igor, uma pergunta que a gente escuta muito lá no escritório também, né?
quando a gente vai entregar o planejamento previdenciário, que acaba que envolve também, as pessoas comentam sobre suas preocupações para quem deixar os bens, sobre o risco assim, de uma pessoa solteira que não tem herdeiros, dos bens ficar para o Estado. Existe esse risco? Eu queria que você deixasse aí uma dica para o Existe, infelizmente existe, né? No que a gente chama de cadeia sucessória, nós temos, se eu falecer, o meu patrimônio vai para descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e colateral, que aí são eu, irmãos, tios. Se eu não tiver ninguém vivo nessa situação, o meu patrimônio vai todo para o Estado, né? Para o poder público. Então, a ideia do testamento, por exemplo, nesses casos, é excelente por isso. Eu tenho uma pessoa, um amigo, alguém que cuidou de mim e não quero que vá para o Estado, por óbvio, quero que vá para essa pessoa, faça um testamento, faça uma doação em vida, né? Isso é muito importante. Recentemente, e aí a gente viu, tem um caso famoso de uma socialite carioca que, né, foi noticiado, inclusive, no Fantástico. Teve um suposto relacionamento com um motorista e ele fez um testamento, em tese, com ela medicada, enfim, e ela não tinha filhos, não tinha descendentes, não tinha ascendentes, então ela não tinha mais herdeiros necessários, se aquela pessoa, se aquele motorista não fosse companheiro, e quem provou a fraude dele foram os colaterais, irmãos e sobrinhos que não são herdeiros necessários. Eles podiam ter sido excluídos do testamento, e se ela não tivesse sobrinhos e herdeiros, ela poderia ter feito o testamento deixando para outra pessoa que não fosse aquele motorista que se disse ali companheiro dela. É isso aí, que bom, muito obrigada. Então, pessoal, dicas valiosas. Igor deu uma aula para a gente sobre planejamento sucessório. Quero que você deixe aqui o seu contato, Igor, e super indicamos esse profissional de excelência. E é bom que todos fiquem aí cientes da importância de fazer o planejamento sucessório, né? Para que depois não se arrependa e deixe aí a família passando por problemas, né? Igor, e eu queria que você deixasse o seu contato, o seu arroba, e agradecer mais uma vez. E nós temos aqui também uma surpresa para você, que é um bate-bola rapidinho. Opa, vamos. Você já pode deixar o seu arroba para a gente, por favor, seu Instagram? Ju, Mari, eu que agradeço muito a oportunidade de bater esse papo com vocês. Meu nome é Igor Pinheiro de Santana, sou advogado, trabalho com direito civil de uma forma geral, mas especificamente direito das famílias e das sucessões. O perfil do meu escritório é @Pinheiro de Santana. O meu perfil é Igor P. Santana. Lá tem dicas, enfim, tem muita notícia, matéria e conteúdo que pode ajudar vocês, e vou estar sempre à disposição de vocês e de qualquer pessoa que me procurar para ter informação sobre planejamento sucessório. Que bom, parabéns, Igor, obrigada pela sua disponibilidade e todas as suas dicas, né, passadas para nós. Então a gente tem um bate-bola aqui. Vamos lá. Que aí a gente conhece os nossos entrevistados. Um time de futebol. Flamengo. Isso. Uma comida preferida, Igor? Olha, eu adoro massa. Então, e você massa, risoto, eu gosto. E é um exímio cozinheiro, tá, Mariana? Aí. Estamos aguardando o convite, né? Eu tento. Eu gosto, né? É meu passatempo, é meu hobby, eu gosto de cozinhar. Meus filhos hoje já gostam de cozinhar comigo, então é o que me desestressa um pouquinho da advocacia, ir cozinhando, tomando uma tacinha de vinho. Aí, então já respondeu qual é o hobby, qual é a bebida preferida também. Já. Um livro. Eu gosto muito de ler sobre gestão, ler sobre relacionamento, né? Acabei de ler um livro que diz que o título dele é Faça Networking, não faça Notworking. Né? Seja interessante, não seja interesseiro.
a ideia de você construir relacionamentos sinceros, né, ciclos, não por interesse, mas afinidade. A ideia do networking é essa, né? É você ter ciclos de relacionamento que vão de uma forma ou de outra se beneficiar, e o benefício é recíproco. Então, muito interessante, recomendo para todos os profissionais liberais, faça networking, não faça networking. Muito bom. E para finalizar, qual o seu ídolo? Meu ídolo é meu pai. Ai, que bacana. Não tem outra opção. Meu pai é retirante nortista. Veio para cá em 79 com minha mãe, meus 3 irmãos mais velhos. E para trabalhar, chegou em 79. Ele nem tinha mais plano de ter filho, né? Que a vida já estava difícil para ele. E eu nasci em 80, para surpresa dele, né? Deve ter sido um baque, eu imagino, mas meu pai criou nós 4, somos 4 irmãos, de uma forma incrível. Ele é meu ídolo, e minha mãe que já foi também. Ai, que bom. Que bacana. E é isso, pessoal. Quero deixar aqui também uma curiosidade para vocês, tá? O Igor, ele tem um irmão que é sócio dele, assim como eu e Mariana também somos sócias e irmãs. É o Vinícius, deixa aqui nosso abraço para ele. Os irmãos do planejamento sucessório. Igor, obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. Obrigada, agradeço Igor. você também, Mário. É sempre um prazer estar com vocês aqui na OAB, né, nas festas. É sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso para você. Obrigado.